Queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos gratos de estar aqui com os irmãos, desde já agradecer a confiança do nosso pastor presidente, do nosso superintendente Renato Torres, do nosso pastor Ilquias Lopes ali, onde congregamos na área de Rio Doce. É uma honra estar aqui com os irmãos para hoje trabalharmos a lição da juventude da igreja. A lição que temos hoje para ser trabalhada está dentro de várias outras lições que tem por tema o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, baseado nas cartas à igreja de Corinto. A lição que por hoje temos por tema é a lição de número 7, que tem o título Deus quem dá o crescimento. A lição de hoje ela tem como o texto do dia 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 6, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Caros professores e alunos que agora nos assistem, é de extrema importância que ao estudar essa lição consigamos entender alguns princípios que ela nos traz. Primeiro, a lição de hoje ela tem por objetivo 3 principais. O primeiro objetivo seria mostrar que Paulo plantou a igreja de Coríntios, como Paulo desenvolveu esse trabalho, de que forma Paulo trabalhou naquela igreja de Coríntios, quanto tempo ele passou, algumas dificuldades que ele teve também naquela congregação. Além disso, saber que Apolo regou, identificar também a contribuição de Apolo para o corpo daquela igreja, para o corpo ministerial e para a membresia daquela igreja também em Coríntios. E por fim, compreender que a obra de Deus envolve muitos cooperadores, que ela não é feita por uma pessoa só. Essa carta que estamos estudando a Coríntios, na verdade, ela não é a primeira carta, seria a segunda carta a Coríntios. É importante que os irmãos lembrem que a primeira carta a Coríntios foi perdida, mas a carta que estamos analisando hoje, que está o tema da nossa lição, é a carta que seria 2 Coríntios. E nessa carta, Paulo ele vai estar direcionando principalmente porque havia algumas divisões na igreja acerca do crescimento da igreja e apoio a alguns irmãos. É importante que o professor, durante a sua aula, ele faça algumas perguntas. Por exemplo, o que é um cooperador de Cristo? O que é um servo? E o que é um líder servidor? Precisamos compreender esses princípios para entender essa lição. E essa lição ela traz 3 coisas principais. Ela vai dizer o seguinte: um plantou, um colheu, mas é Deus que dá o crescimento. O interessante é que essa carta aos Coríntios, ela fala de uma resposta que Paulo vai dar à igreja. De acordo com 1 Coríntios capítulo 7, a gente vai perceber que a família de Cloe, a Bíblia diz que eles trouxeram o relato a Paulo que havia algumas divisões, e através disso é que Paulo vai estar falando sobre essas questões dentro da carta aos Coríntios. É importante compreender a questão de Paulo na sua segunda viagem missionária, a qual Paulo, saindo ali de Atenas, vai se deslocar ali para a cidade de Coríntios, a qual Paulo vai passar mais ou menos 1 ano e meio trabalhando dentro daquela congregação. É importante também entendermos as primeiras dificuldades que Paulo vai ter ao entrar naquela cidade. Por quê? Ele vai enfrentar um grande desafio diante da questão da oposição de alguns judeus que viviam ali em Coríntios, que não vão aceitar a pregação de Paulo e vão até tentar levar Paulo às autoridades. Isso vai gerar um tumulto dentro da cidade, que vai chegar até ao membro da sinagoga ser agredido. É importante que os irmãos compreendam esse texto. Essa carta também, ela vai nos trazer alguns aspectos fundamentais da questão da cidade de Coríntios. Porque a Bíblia vai dizer que Paulo estava até um pouco atemorizado após aquele contexto, aquela confusão que houve. É tanto que no capítulo 18, versículo 9 de Atos, Deus vai se revelar a Paulo e vai dizer: Paulo, não temas, mas fale e não se cale. O Senhor Jesus encoraja Paulo naquela obra dentro da cidade de Coríntios. E isso é um dos princípios para a gente perceber que Paulo não era um super-homem, que Paulo ele não era uma estrela, mas que Paulo estava na dependência de Deus, e Deus estava no controle da vida de Paulo, no processo da construção e da plantação daquela igreja na cidade de Corinto.
A cidade de Coríntios era uma cidade muito populosa, como os irmãos já trabalharam em outras lições, e sabemos que era uma cidade portuária. Além de ser uma cidade portuária, era uma cidade que trazia consigo uma cultura dentro da filosofia, dentro da eloquência do falar, muito grande. É importante entendermos alguns princípios também, que Paulo, na sua obra em Coríntios, vários irmãos vão se converter. É tanto que, durante a carta, nós vamos ver o nome de alguns irmãos, como Stefânios, Crespo, Gaio, várias pessoas se converteram. A gente tem Áquila e Priscila também, dentro desse contexto. A Bíblia vai dizer que Paulo ele vai se instalar na casa de Áquila e Priscila, que, historicamente, nós percebemos que eram judeus, que, na verdade, eles estavam vivendo uma diáspora, porque sabemos que os judeus haviam sido expulsos de Roma. Dentro de um contexto histórico, a gente pode citar, por exemplo, um historiador chamado Suetônio, que ele vai escrever um livro sobre os imperadores e ele vai citar no seu livro essa diáspora, essa expulsão dos judeus ali daquele território romano, que hoje é a Itália, que eles vão se deslocar para a cidade de Coríntios. E esse casal, recebendo Paulo em suas casas, que era construtor de tenda, Paulo vai ter uma base ali dentro daquela cidade. E através disso, Paulo vai começar a propagar o evangelho. É tanto que vamos perceber que, por conta dos tumultos, Paulo já não pode ir mais para a sinagoga. E os cultos vão ser... As primeiras igrejas vão nascer ali, dentro das casas dos primeiros irmãos. É importante também compreendermos nessa lição que Paulo ele vai ser quem vai plantar a semente. Mas devemos compreender que o princípio de plantar uma semente não quer dizer que essa semente irá germinar. Porque quem vai fazer a semente germinar e crescer é o Senhor Jesus, pois Ele é o dono da igreja. Nós iremos perceber na lição também vários aspectos que Paulo, ele não parou de plantar a igreja de Coríntios. Por quê? Paulo teve muitos desafios diante da igreja de Coríntios. E aí a gente pode ver a contribuição de Paulo. Por quê? Primeiro, Coríntios está ligada a uma cidade que tem uma cultura profana. Existia vários templos profanos lá, como para Afrodite, para Apolo. Também iremos compreender que a cidade de Coríntios havia uma cultura sexual muito aflorida. É tanto que iremos perceber que existia historicamente mais ou menos umas 10.000 prostitutas. E um dos serviços que era oferecido na cidade de Coríntios era a prostituição. Aqueles homens que atracavam o seu navio durante o inverno ali na cidade de Coríntios e fazia alguns concertos e também faziam velas para os seus navios, consertavam. Eles também participavam de várias outras partes da economia ali de Coríntios. E uma das partes da economia de Coríntios vai ser a prostituição. Paulo vai enfrentar muita dificuldade, por quê? Os primeiros irmãos ali em Coríntios, eles estão muito ligados a essa cultura. Mas mesmo em meio a todas essas dificuldades, a gente vai ver que Paulo, ele persevera em pregar a doutrina do Senhor. Ele persevera em fazer o trabalho do Senhor crescer dentro daquela cidade. É importante também compreender que a igreja de Coríntios havia vários conflitos entre os irmãos. E Paulo vai trabalhar muito esses conflitos, por isso a preocupação de Paulo dentro da primeira e da segunda carta ao Coríntios. Outro aspecto importante, e aí a gente vai encerrando o segundo tópico aí o primeiro tópico da nossa lição, o terceiro ponto, é que uma das coisas que vai alegrar o coração de Paulo na cidade de Coríntios é o crescimento solidário da igreja de Coríntios. Por quê? Se percebermos, a Bíblia vai dizer que lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 6 e 7, e também do 13 ao 16, que Paulo vai receber notícias de Tito, porque Paulo estava preocupado, após escrever a primeira carta aos Coríntios, como eles reagiram, como estava aquela igreja. E Paulo vai ficar alegre quando ele receber boas notícias daquela igreja, e além disso, ele vai receber a contribuição daquela igreja para a obra do Evangelho, onde estava arrecadando ali fundos para a igreja de Jerusalém. A igreja de Coríntios, apesar das suas dificuldades, a Bíblia vai dizer que ela vai ser plantada na solidariedade. Ela vai se unir dentro dessa solidariedade para ajudar os irmãos.
Devemos compreender que dentro do processo de crescimento da igreja, sempre haverá coisas para serem ajustadas. E Deus vai levantar líderes para orientar essa igreja no caminho. Entendendo também uma questão muito importante da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios ela está centralizada em um contexto cultural filosófico. Historicamente, depois da cidade de Atenas, a segunda cidade que mais vai amar a filosofia é a cidade de Coríntios. E por essa cidade estar tão apegada com as questões filosóficas, ou com as correntes filosóficas, ou com alguns filósofos, era muito comum que os cidadãos de Coríntios eles tivessem seus filósofos prediletos, ou suas escolas de filosofias prediletas. A cidade de Coríntios também ela muito valorizava a questão do discurso, da eloquência no discurso. É tanto que iremos perceber que existia uma cultura, principalmente dos sufistas, que saíam pelas cidades, e quem eram os sufistas? Eram filósofos andarilhos, que saíam pela cidade mostrando as suas ideias, mas não de uma forma comum. Eles eram extremamente eloquentes nas suas palavras. É tanto que é dentro da Grécia ali que vai surgir o primeiro manual de retórica. Então, essa questão da fala, essa questão do discurso, vai ser muito valorizada dentro da cidade de Coríntios. E é por isso que esse contexto filosófico e cultural vai ser levado também para dentro da igreja. E as pessoas, assim como elas, admiravam os filósofos e traziam para si essa ideia de um filósofo preferido, quando eles vão se congregar, quando eles se convertem a Cristo, eles também vão carregar consigo, mesmo que muitas vezes inconscientemente, essa questão de trazer pessoas prediletas, ou pessoas que têm uma boa dialética. E é tanto que Paulo vai citar, olha, Paulo plantou, eu plantei, e Apolo regou. E aí entra a figura de Apolo, que é a segunda pessoa da lição. Apolo, dentro desse contexto aqui, ele vai ser uma pessoa que vai se converter, mas ele vai ser alguém que vai se desenvolver muito dentro da cidade de Coríntios. Por quê? Apolo ele vai ser conhecido como um homem muito sábio, um homem que vai desenvolver bem a retórica da pregação e que as pessoas vão ouvir e ele vai ensinar muito bem. É tanto que vai dizer que Apolo regou, ele vai contribuir para o ensinamento e para a pregação do evangelho. Após o apóstolo Paulo se retirar de Coríntios, uma das figuras que mais vai ganhar destaque dentro daquela igreja, dentro daquela sociedade ali, vai ser Apolo. E dentro desse contexto que antes eu falara para os irmãos da questão da filosofia, os irmãos agora vão dizer, alguns irmãos vão dizer o seguinte, olha, Paulo plantou essa igreja, Paulo foi um bom doutrinador, mas eu gosto mais de Apolo, porque Apolo tem uma eloquência melhor, Apolo ele desenvolve melhor esse trabalho. E nós entendemos esse princípio como um princípio completamente errado e contra a Bíblia. É tanto que iremos entender algumas questões que, por exemplo, o próprio Apolo ele não defendia isso, é tanto que Apolo foi aprender com Priscila e Áquila, na casa deles, porque ele tinha um conhecimento, mas ele precisava aprender mais algumas coisas. Então, ele ficou aos pés de Priscila e Áquila para aprender mais sobre o Evangelho. Outra coisa importante que precisamos entender é que Apolo teve um grande papel de fortalecer a fé dos irmãos dentro daquela igreja de Corinto. Passando agora para o último tópico da nossa lição, nós devemos entender alguns princípios. Primeiro, que na obra de Deus há vários cooperadores. E aí no terceiro ponto da nossa lição, Deus envolve muitos cooperadores. Segundo, a igreja não pode ter líderes preferidos. Por quê? Porque todos que contribuem para a obra do Senhor, ele tem o seu papel, como Paulo vai falar, que a igreja é um corpo. E dentro desse papel da igreja não há alguém privilegiado ou sobrenaturalmente maior que alguém, mas há apenas alguém sobre a disposição de Deus, sobre a disposição do Espírito Santo que vai estar desenvolvendo uma obra. E devemos ter muito cuidado quando tornamos algumas pessoas como nossos ídolos em nossos corações, dizendo o seguinte, olha, se não for com ele eu não quero ouvir a pregação, se não for ele eu não quero. E devemos entender que na verdade a pedra fundamental da igreja é Cristo, como Paulo vai falar
anteriormente na carta, que foi Cristo que morreu na cruz. Cristo é o sentido do Evangelho. Quando eu tiro a visão do Evangelho daquele que fundou, daquele que é o percursor do Evangelho, daquele que morreu na cruz do Calvário, e trago esse foco para alguém que está desenvolvendo essa obra no Evangelho, eu agora estou distorcendo as palavras e também estou tirando aquilo que deveria ser entregue a Deus, entregando ao homem. E é isso que Paulo vai tratar aqui. Que a igreja, o crescimento da igreja, ela não está ligada a uma obra natural ou aos méritos naturais de alguém, mas a obra na igreja, ela está ligada a algo sobrenatural, porque Paulo vai dizer, olha, eu fiz uma função, Apolo fez também, mas quem fez a semente germinar, a semente crescer, quem mandou a chuva para regar a semente, quem regou o coração do povo foi Deus. É Deus que mantém a igreja em pé, só que Deus mantém essa igreja em pé usando seus servos, através do trabalho de vários membros, vários cooperadores, porque além de Paulo, existiam outros cooperadores que ajudavam Paulo. Além de Apolo, existiam outros cooperadores que apoiavam Apolo dentro desse trabalho. Compreendendo esses princípios que essa lição nos traz, devemos entender que Paulo usa até uma metáfora, dizendo o seguinte, olha, nós somos lavradores, nós somos operários da obra de Deus, nós contribuímos para a organização e desenvolvimento dessa obra, mas o crescimento dessa obra e a manutenção dessa obra está na mão daquele que criou a obra, daquele que fundou essa obra, daquele que arquitetou toda a obra, o arquiteto que é Deus. Alguns princípios é muito importante que a gente saia daqui compreendendo dessa lição. Que, na verdade, o crescimento da igreja, ele é de suma importância. E ele faz parte de uma responsabilidade de cada membro da igreja. E devemos entender um ponto principal dessa lição, é que nem Paulo, nem Apolo, eles apoiavam essa questão da igreja de trazer uma divisão e querer dar a honra do crescimento da igreja, de um melhor pregador dentro da igreja, de acordo com a sua visão. Pelo contrário, Paulo vai dizer, olha, eu sou servo, e Apolo também é servo. Ele não vai desmerecer o trabalho de Apolo. Se você estudar melhor a carta aos Coríntios, você vai perceber que Paulo tinha um cuidado muito grande para não formar grupos dentro dessa igreja. É tanto que alguns textos vão falar que Paulo ele não vai nem batizar muitos irmãos, até por conta disso, dessa questão, dessa divisão que havia dentro dessa igreja de Corinto. Compreendendo esses princípios dessa lição, ao final da lição, o professor deve questionar seus alunos e perguntar: qual a disposição que temos para servir? E devemos entender que a ótica do Evangelho, a ótica da palavra de Deus, e Jesus vai tratar disso lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus, ele mesmo vai dar o exemplo como servo para os seus discípulos, dizendo, olha, vocês precisam ser servos também. Vocês precisam servir e entender a ótica do Evangelho como alguém que quer ser servido ou idolatrar alguém e querer servir alguém além de Cristo é uma distorção da palavra de Deus. Era isso que Paulo estava trazendo para a igreja de Corinto, trazendo esse princípio básico, que eles não poderiam trazer para si ou para os seus corações essa divisão ou essa autovalorização daqueles que estavam participando da obra de Deus, pois existiam vários cooperadores e cada um, eles teriam seu papel, eles teriam seu galardão no céu. Vários textos, e é muito interessante que os professores trabalhem esse texto com os alunos dentro da sua aula, trabalhem o texto que é a base da nossa lição hoje, para que possamos sair dessa lição compreendendo. E ao final da lição, possamos, de fato, compreender os 3 princípios que a nossa lição traz no início, que é o quê? Compreendermos o trabalho de Paulo, como Paulo desenvolveu esse trabalho. Compreender que as dificuldades, mas também as pessoas que auxiliaram Paulo nesse trabalho. Vemos que Paulo, ele vai, durante a sua carta, escrever e citar algumas pessoas, até para não colocar o foco só nele, mas ele vai trazer que existiam ajudadores que ajudavam ele nesse trabalho. E Paulo, quando ele traz a figura de Apolo, em momento nenhum, Paulo vai
desfazer de Apolo, Paulo vai colocar Apolo de lado, mas Paulo vai dizer que Apolo ele foi uma pessoa importante dentro dessa contextualização da formação dessa igreja de Coríntios. Que os irmãos possam compreender todos os princípios que foram trazidos nessa lição e que possamos compreender o que Paulo quis trazer e o que é a lição. E que os irmãos tenham uma boa aula e que Deus vos abençoe.